Uma das maiores cavas subaquáticas do mundo foi construída no leito navegável do canal de Piaçaguera, em frente à Ilha das Cobras, em Cubatão, para depositar sedimentos contaminados. Ambientalistas acreditam que será mais um crime ambiental cometido na região. É isso, Jefferson Castelo Branco? Sim, claro, Raton. A cava subaquática ela representa, talvez esteja entre as atividades mais insustentável promovida pelo homem nesse planeta, né? Imagine você produzir resíduos tóxicos, dispor no estuário e depois de alguns anos, por interesse estritamente econômicos e lucrativos, você pegar esse material contaminado, com resíduos extremamente perigosos e enterrar debaixo do leito oceânico, que seria o estuário de Santos. Explica mais ou menos assim, você já começou a explicar mais ou menos o que é uma cava, mas para a pessoa que está do outro lado ali da tela, né? O que é uma cava, na verdade, embaixo do mar, né? Embaixo do Sim, estuário? Então, o que é a cava? A cava é uma metodologia, né? Que algum sábio lá, americano, lá daquele lado, lá do primeiro mundo, achou que seria viável para que a economia não pagasse muito o preço da sua poluição. A verdade é essa. Ou seja, é um buraco. É um buraco, no enorme. nosso caso aqui, um dos maiores do mundo, 17 milhões de metros cúbicos de sedimentos limpo, né, de bancos de sedimentos limpos foram retirados e dispostos em alto mar, né? E dentro desse buraco vai ser colocado 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos contaminados, que durante décadas foram emitidos pela COSIPA e outras indústrias e contaminaram o leito do nosso estuário. Esses sedimentos são da onde? O que são sedimentos? Então, com o fechamento da COSIPA, né, a mudança do interesse da COSIPA em acabar com a usina e transformar ali num porto, né, um porto comercial, e também da Ultrafértil, que é em frente à COSIPA, é no canal em frente à COSIPA. A expansão desse, que antigamente a Ultrafértil só recebia nesse porto mercadorias para o seu desenvolvimento industrial, né? Mas um acordo feito com a VLI, né, a Ultrafértil expandiu o seu porto, né, deixa de ser um porto só industrial para a fabricação de fertilizantes e começa a operar com outros produtos, como grãos de exportação, importação, soja. Então passa a ser um corredor interessante de importação e exportação de grãos, né, e de outros bens, aumentando o volume de movimentação enormemente, com a necessidade de entrada de navios Panamax, que são navios que requerem um leito mais profundo. Então é aí que a VLI começa, de uma maneira não legal, né, utilizando uma licença já vencida, a fazer a dragagem desses sedimentos. Certo. E no primeiro momento, Raton, esses sedimentos ele ia ser colocado no dique do Furadinho, que é um local que foi utilizado durante décadas pela COSIPA para descarte de material contaminado. Então o dique do Furadinho já é um local muito preocupante sob o ponto de vista ambiental. Fica em continuidade da COSIPA vindo para o estuário. Nós temos a COSIPA, então ela tem uma área que avança para o estuário, e ali foi colocado milhares e milhares de toneladas de escórias do processo da COSIPA totalmente contaminado, né? E aí ia ser colocado ali, mas a CETESB, porém, achou não viável colocar ali, porque ia aumentar o nível, ia ser muito preocupante sob o ponto de vista geológico e ambiental. E aí começaram a fazer mudanças no projeto original. E só aí, Raton, já necessitaria de uma outra licença, certo, de um outro IARIMA, de outras audiências públicas, da participação pública, do que seria se fazer, já que o projeto original não se mostrou viável, né? E nada disso foi feito. Então, uma licença que começou em 2002, né? 2002. 5 anos depois ela já tinha caducado, certo, porém ela foi retomada, né? Que é uma situação, pelo que a gente sabe, ilegal, né? E essa licença foi sendo utilizada pela VLI para fazer essa barbaridade, né? Só para ter uma ideia, você explicar isso para uma pessoa que está nos assistindo. Na verdade, essa licença venceu, teria que fazer novo estudo, fazer tudo novamente. Praticamente é uma licença nova. Exatamente. Né? Avaliar os produtos que vão ser jogados lá, enfim. Exatamente. Você vê bem, do ponto de vista do princípio da precaução, né? Sim. Ao qual o Brasil é signatário desse princípio, né? Jamais esse material poderia ser disposto numa cava desse nível aqui em Santos. Por quê? Porque não tem estudo sobre isso. Não tem estudo completo para garantir a viabilidade disso. Então, utiliza o nosso porto, a nossa área limpa, como teste. Isso é extremamente absurdo. Estapafúrdia as medidas que foram tomadas para a destinação desses resíduos da VLI. Essa cava em dimensões, tem como a gente
falar como é que Olha, ela pega de 2 a 3 bairros de Santos, né, 400 metros de boca, 400 metros de diâmetro de boca, por 9 andares de profundidade, 25 metros de profundidade. E ela é revestida com alguma coisa? É revestida com nada. Com nada? Nada. O resíduo cai direto ali, contaminando as paredes do buraco, né? E ainda vão jogar material limpo em cima do resíduo. Quer dizer, outro absurdo, né? Para dizer que vão tampar o resíduo e ficar inerte. Mas com a movimentação, você acha que consegue resistir? Não vai sair pela... Claro que vai, né? As águas entram pelos poros, as águas intersticiais, como eles colocam, né? Vai penetrar, vai entrar, vai sair da cava. Isso, eu acho que eles jogam com a possibilidade de a natureza ir diluindo isso com o tempo, e para onde se vai é que ninguém sabe, porque não existe estudo para isso. Eles dimensionaram o tempo que, até para encher uma cava dessa, demora alguns anos, eu acho. Não. É rápido, é muito rápido, né? Você vê, eles levaram menos de um ano para fazer o buraco e para depositar quase a totalidade do material contaminado. A cava já está com uma quantidade apreciável de material contaminado, né? Então, e a nossa preocupação, Raton, é que como em outros países, né, outros já não são, isso já não é mais permitido, mas em alguns ainda é, que transforme o nosso estuário, como nós temos falado, num verdadeiro queijo suíço tóxico. Você veja bem, se você tem um local com resíduos industriais ou urbano, né, jogado, que a gente costumava chamar de lixão, todas as prefeituras foram obrigadas a sanear isso. Hoje em dia, é proibido você patrocinar um lixão em qualquer parte do território nacional. As prefeituras são obrigadas a contratar serviços de engenharia especializados e construir um aterro sanitário. O que significa um aterro sanitário? Significa que você vai ter um buraco em lugar seco, né, revestido com uma ou duas camadas de proteção, onde esse material é monitorado. Qualquer vazamento que houver entre essas camadas, qualquer coisa é detectado e remediado. Então, não vaza para o meio ambiente, não tem contato com o solo, né? Agora, você imagine isso numa cava onde não existe nada disso, é direto com o solo, e vão largar lá, a Deus dará, né? Na verdade, isso é uma transferência de passivo, né? E é aquela antiga máxima que diz, né? É a mais pura privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos. Essa máxima está levando nesse projeto de uma maneira mais absurda que você possa imaginar. Essa é uma tecnologia ultrapassada? Você falou no começo que é uma coisa que em outros países isso já não faz mais. Sim. Você veja bem, é uma tecnologia ultrapassada, ela já foi proibida na Europa, agora ela está sendo, por imposição do grande capital, liberada. Se 1 ou 2 países aceitam, ela passa a ser liberada. Então há uma conversação de bastidores pressionada pelo lobby do capital, que faz com que as leis acabam não funcionando. É o justo que aconteceu com a Convenção de Estocolmo sobre o poluente orgânico persistente, a qual o Brasil ratificou, e os Estados Unidos não, né? Onde você começa uma discussão internacional para botar restrições em determinados produtos químicos que são extremamente preocupantes, como esses que estão sendo enterrados. Lá existe poluente orgânico persistente, que deveriam estar tendo um tratamento diferente desse, né? E aí esse lobby faz com que as legislações sejam desmontadas. Você vê bem, várias legislações infraconstitucional têm desmontado aquilo que o artigo 225 coloca. Por exemplo, muitas leis infraconstitucional estadual e mesmo federal, ela cria mecanismo que facilita você sabotar o artigo 225 da Constituição. Você cria parâmetros de qualidade ambiental absurdos, extremamente liberados. Ou seja, flexibiliza a legislação. É Exatamente. A nossa legislação de Constituição acaba flexibilizando a legislação. Por exemplo, existe lei federal que dá para os órgãos de controle ambiental o direito de aumentar ou diminuir o índice de emissão a seu bel prazer. Então, quer dizer, como é que um órgão ambiental vai ter a liberdade para aumentar, autorizar uma empresa a emitir mais poluição? Isso é inaceitável. Isso não tem parâmetro, isso não tem razão. Consulta a população nenhuma. Nenhuma. É os conselhos de meio ambiente, né? Certo. Extremamente impressionado pelo lobby industrial, né? Sim. Os conselhos de meio ambiente e vários de saúde no Brasil
teve esse contorno, né? Aquilo que foi criado para ter um desenvolvimento sustentável melhor, acabou sendo um ambiente de pressão política e de lobby empresarial que acabam não servindo para realmente qualificar um meio ambiente saudável. Então você tem os conselhos liberando poluição, fazendo resoluções, né, portarias extremamente que facilita a vida dos poluidores e pesa contra a população que paga com a sua saúde o ônus desse liberalismo. É né? muito lucrativo para a empresa, depois, quando descobre-se algum passivo ambiental, ela fazer compensações, né? Exatamente. Mas essas compensações só é bom para a empresa, na verdade. Pois é. Porque você divide a multa, né? E aí ela paga quantas vezes ela quiser, compra um terreno ou alguma área para suprir o que ela fez e mal e porcamente ela ajuda as suas comunidades do entorno a sanar. Ou seja, para ela é muito lucrativo, sempre assim, né? Claro, isso é um outro escândalo ambiental e um Sim. desvio completo daquilo que seria o princípio do poluidor pagador. Né? Isso é jogar o princípio do poluidor pagador na lama. Né? Entendi. Você aceita que um empreendedor venha poluir, desmatar, causar dano ambiental se ele compensar. Isso é absurdo, Raton. Isso é absurdo. Sim. Né? O poluidor pagador ele tem um princípio do quê? Se você, por um acaso, num desvio do seu projeto e da sua atuação, causar algum dano, você vai ter que pagar esse dano. Esse é o raciocínio do princípio do poluidor pagador. E não eu autorizar a poluição se você compensar. Isso é absurdo. Ou fazer um termo de ajustamento de conduta. Pois é. Ou seja, agora daqui para frente eu não vou mais poluir, né? Exatamente. E daí daqui para trás eu vou pagar em suaves prestações, que nem a Casa Bahia, né? Exatamente. Em suaves prestações. Quando paga, né? Quando não recorre, quebra a multa, ou é compensado, né? Como agora recentemente a Shell, que vai deixar de pagar 1 trilhão de imposto por causa da operação com petróleo no Brasil, né? Então, aí se ele perde de um lado, alguém compensa de outro. A questão da cava, a licença ambiental, você falou que parece que está vencida, usaram uma licença que estaria vencida, Sim, não tomaram os trâmites e documentação. Como é que isso foi feito, Jefferson? Olha, Raton... Como é que eles conseguiram fazer um buraco desse tamanho, jogar sedimento lá dentro e está tudo certo, os ambientalistas em torno, alguns gritaram, outros não, a CETESB, as empresas que cuidam do ambiente, como é que está isso? Sim, pois é, você vê bem, você vê como o nosso sistema político, sociopolítico, em São Paulo e nacional, né, está dessa forma, né? Antigamente, um projeto como esse, dessa envergadura, com esse grau de impacto em qualquer lugar do Brasil, seria extremamente, né, trazido à população por meio de quem? Por meio dos nossos políticos, por meio dos conselhos, por meio daqueles que têm condições de, através da mídia, patrocinar a informação, né? Sim. Mas não, né? Quando você percebe o buraco já está pronto, quando alguém te informa, né? Você tem uma ideia, informações que chegaram para a gente, o dono da Ilha das Cobras, né, que tinha um empreendimento para o futuro lá, ficou sabendo depois que a cava estava começando a ser feita. Ele não sabia que em frente da sua porta teria uma cava tóxica. Tamanho grau de falta de informação dessas questões que não chegam na sociedade. De quem é o dever de fazer isso? Dos nossos políticos, os quais nós outorgamos o nosso voto a eles para que eles nos representassem. E eles estão nos representando? Parece que não. Parece que está todo mundo calado. Você não ouve um político estadual ou federal ou de qualquer cidade falar sobre o assunto. Que absurdo é esse? Quem teria que estar na vanguarda desse assunto são os nossos políticos, informando a sociedade do que está acontecendo. Você acha que tem algum interesse por trás disso? Olha, eu seria um pouco leviano se eu falasse que há, né? Eu não sei. Há indícios, né? A gente ouve pelos bastidores o que acontece, principalmente sabendo que o ano que vem tem uma eleição desse tamanho, né? Tamanho que o Brasil... Então, é preocupante essa situação. Eu seria liviano se afirmasse alguma coisa que há. Mas os bastidores aí tem... Em frente na cava, falando da cava, que é o nosso assunto principal sempre, né? Aqui nesse programa. Estamos tomando os cuidados? Você já falou que não parece que não, né? Uhum. Mas o que afeta o meio ambiente? E ali parece que tem comunidades em volta ali, né? Ou não? Próximas. Sim. Ou seja, esse resíduo vai acabar chegando nas comunidades próximas. Ali. Não, sim, pra você ter uma ideia. Ontem, sim, inclusive, Raton, eu participei de uma reunião em Cubatão, onde tiveram a presença de pescadores, né? De pescadores justamente de uma área, vamos dizer assim, mais esquecida
várias áreas na nossa metrópole é esquecida, né? Nós temos um IDH alto, mas se a gente olhar situações isoladas, é extremamente baixo, né? Tive contato com os pescadores da Vila dos Pescadores, ali no Casqueiro, em Cubatão. E são pescadores que vivem da pesca, são comunidades onde vive ainda, a sua subsistência vem da pesca, né? Eles falavam que eles, olha que absurdo, Raton, que eles estavam com dificuldade de participar das reuniões, que eles apoiavam o movimento, que isso tem diretamente a ver com a sua atividade, né, no canal, de buscar o caranguejo, de buscar o peixe, né? E eles estavam, por causa da cava, tendo que andar mais para pescar. E eles chegavam em casa extenuados, cansados. Isso tirava a energia deles de participar das reuniões. Então você vê, eles vão ter, por causa da cava, ter que remar mais, andar mais para pegar seu peixe. Então, quer dizer, esse empreendimento, ele não só jogou contra o desenvolvimento portuário, ele jogou contra a sobrevivência dos pescadores, né? A sua economia ali no bairro, na venda do pescado, isso tem condenado os pescadores que vivem da pesca nesses locais. Perfeito. A Superintendência do Patrimônio da União, a SPU, ela determinou a paralisação ou não? Como é que está isso? Exatamente. A informação que eu tenho é que parece que o SPU entrou e mandou parar. Sim, exatamente. O que acontece? Quando a CETESB liberou a licença, né, no próprio documento de licenciamento diz que esse documento não prescinde dos outros alvarás, licenças, que forem necessários a nível estadual, municipal ou federal, né? E uma coisa interessante foi que, entre esses documentos necessários, está a liberação da Secretaria do Patrimônio da União de utilização do espelho d'água, né? É comum isso no nosso porto. Para você ter uma ideia, existe 10 empresas, mais ou menos, que estão esperando a licença do SPU para poder utilizar o espelho d'água. E as áreas contíguas ao espelho d'água significa o espelho d'água e, se você precisar fazer a dragagem, a área de dragagem